Fala pessoal, beleza? Aqui é o seu Pedro trazendo mais um vídeo aqui pro canal Institucional Fios. E bom galera, hoje que eu tô trazendo aqui algumas questões aí de estrutura, né? Algumas validações, entender o que realmente é uma quebra de estrutura, o que não é uma quebra de estrutura, né? Ali seria falhas nas regiões. Então, são algumas coisas que pode tornar subjetiva ali na hora da sua marcação, tá? Então eu vou estar trazendo esse vídeo aqui bem simples mesmo, de como aí eu tenho feito ali essa questão de, o que realmente valida que aqui foi uma quebra e o preço vai utilizar essa região aqui como uma região protegida, né? São fatores ali internos dentro da estrutura que pode ser que você se confunda nas suas marcações ali no dia a dia, tá? Então eu vou estar tentando trazer esse questionamento nesse vídeo de hoje, tá bom? Então segue aí a intro e vamos lá. Então pessoal, vamos lá. Cara, todo o rompimento de estrutura que eu utilizo ali, tá? Sempre vai ser com o corpo, beleza? Porque é o seguinte, se o preço ele não gera um rompimento com o corpo, o que vai acontecer? Eu vou ter um rompimento com o pavio, tá? Se eu tenho um rompimento com o pavio, né, é um sinal de que o preço ele me está confirmando que esse fundo aqui é um fundo fraco, tá? Então ele tende a voltar nessa região para buscar esse fundo fraco. Aqui é uma região de liquidez? Não, aqui é uma falha estrutural, tá? Regiões de liquidez elas são mapeadas de outras formas, com outros critérios. Então estamos falando aqui de uma região que falhou em gerar um rompimento, tá? Se ela falhou, então eu tenho um topo de fundo fraco, beleza? Então, por exemplo, se você pega qualquer estrutura aqui, né, qualquer região ali, por exemplo, aqui no NAT, vamos ver aqui, você tem um rompimento aqui, né, e uma falha aqui. Olha o que acontece. Ele tenta, né? Ele tenta buscar o quê? Esse fundo fraco aqui, tá? Ele tenta buscar esse fundo fraco aqui. Ou seja, aqui eu já identificaria que não poderia ser uma região protegida, tá? Porque ele falhou em romper nesse topo, beleza? Então aqui eu teria o quê? Um fundo fraco. E eu não posso considerar que uma região é válida para buscar compras, né? Guardar ali um elemento para buscar por compras. Então não seria uma região válida. Aí você passa um pouquinho aqui, ó. Se aquele é um fundo fraco, o preço ele vem buscar aqui? Sim, mas nem sempre, tá? A gente tem a confirmação ali nos time frames menores, se realmente ele vai vir buscar aqui esse fundo fraco. Nesse caso aqui ele não buscou o fundo fraco, tá? Ele veio e gerou outro rompimento, que foi exatamente aqui. Beleza, gerei esse rompimento aqui. Cara, agora são outros fatores que vai determinar que aquele fundo, ó, seja um fundo forte. Então, por exemplo, a protegida é para ser aqui? Sim, na teoria sim, né? Porque esse fundo aqui gerou rompimento daquele topo ali. Então aqui era para ser uma protegida? Sim. Só que entram alguns critérios ali que existe dentro do operacional que não pode ser determinado que essa protegida seja aqui, tá? Primeiro, temos fatores de rompimentos internos e liquidez interna, né? Então ele gerou esse rompimento aqui. Então eu tinha essa liquidez interna aqui dentro, tá? Então aqui eu não poderia utilizar como minha protegida, tá? Ou seja, o próprio operacional, cara, ele vai te mostrar, ele fala com ele mesmo, né? Tipo, cara, aqui, por que aqui não pode ser uma região protegida? É simples, porque essa região era uma região de liquidez interna, tá? Então essa protegida vai lá para o fundo anterior, né? E é assim que a gente faz esse mapeamento e tem consistência
aí nas regiões de rompimentos, né? Ali você vai ter certeza, não vai ser uma coisa subjetiva de que você está marcando aquela protegida, tá? Então essa protegida eu jogo ali por fundo anterior, né? Então a gente tem mais ou menos essa base aí. E aqui, cara, é minha liquidez interna, tá? Toda essa região. O pessoal fica muito preso, né, a pequenas marcações, tipo, a liquidez está aqui, né? Porque aqui é um fundo duplo, né? Cara, aqui não, toda a região é a liquidez, tá? Porque o mercado não está preso a uma linha ou um fundo, né? São várias ordens que estão pendentes aqui, né? Ou seja, toda essa região aqui é uma região de liquidez, tá? Porque vai ter todo tipo de comprador aqui, né? Você vai ter gente ali do suporte e resistência, aqui, ó. Bateu aqui, caiu, depois rompeu, voltou aqui, né? Pessoal do suporte e resistência. Tem os traders de order block, né? Que estão a todo vapor colocando ordens aqui de compra, né? Famosos traders de order block, né? Tem o pessoal que só opera rompimento, né? Então eles já, quando o preço chegar aqui, já vai estar com ordem de compra aqui nesse rompimento, né? Então tá todo mundo observando aqui. Tem o pessoal de trend line, né? Então uma região ali de extrema manipulação, tá? Então você tem que ter alguns critérios ali que eu explico, né, na mentoria, que como eu evito não cair nessas armadilhas, né? Então, cara, aqui seria minha liquidez interna, tá? Dessa região e uma pequena possível mitigação aqui nessas regiões, tá? Agora, vamos lá. Eu acabei de falar aqui que para considerar rompimento, né, uma quebra de estrutura, ele tem que ser com rompimento, certo? E se ele vier aqui e fazer isso, ó, com um pavio, aqui deixou de ser protegida? Não. Aqui deixou de ser um fundo fraco? Não. Tá? Porque ele não rompeu com o corpo. Tá? Então, se ele não rompeu com o corpo, então não houve uma mudança na estrutura. A estrutura se manteve a mesma de alta. Tá? Então, é um fator bem questionável que deixa algumas pessoas com dúvidas, né? Tem gente que marca isso aqui como uma reversão, né? Mas olha aí o que aconteceu. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Olha lá, eles topam a galera ali, né? Faz até uma mitigação aqui. Só que não continua. Aqui a gente consegue fazer uma análise completa, tá? Aqui era um possível target, né? Mas quando ele chega aqui, ele começa a falhar, né? Então aqui eu teria um fundo fraco, né? Foi o que aconteceu, olha aí. Deixa eu botar aqui. Olha lá, o preço não deu continuidade a essa alta, né? Por mais que ele removeu essa liquidez, a gente não teve a confirmação de que ele ia continuar subindo, né? Ele foi e continuou caindo. E olha o que acontece. Foi e removeu aqui, né? Acabou que ele sweepou ali também a protegida, né? Agora, se viesse aqui, ó, e fizesse um rompimento com o corpo, cara, o mercado ia reverter aqui, tá? E acabou que ele deu continuidade, olha lá, né? Aqui deixou de ser um fundo fraco? Não. Não deixou de ser um fundo fraco, só porque ele só fez um sweep também na protegida, tá? Isso acontece às vezes. Tá dentro de um critério que o mercado faz, isso ocorre, né? Se você pega e faz um backtest, você vê que isso acontece de vez em quando, tá lá. Sweep a protegida, né? Então, faz parte aí do game. Só tem que saber utilizar e saber quando isso daqui vai acontecer. Aí vai confirmar, porque ele poderia vir aqui e fechar abaixo, né? Aí já não seria mais um sweep, é a continuação dessa queda, entendeu? Então a gente tem ali as confirmações necessárias para saber se realmente isso daqui foi um sweep ou se realmente isso daqui foi um falso movimento para continuar caindo, né? A gente tem todas esse tipo de confirmação. Então nada é subjetivo, tá? Nada é subjetivo. Então, por exemplo, aqui, essa região que ele sweepou, já dá para me saber que ele ia buscar aqui esse topo, tá?
e foi e buscou aí hoje, né? Vai até pegar uma compra aqui hoje, mas ali no horário da tarde eu peguei, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, aqui o preço ele induz muitas pessoas ao erro, né? Você consegue saber quando ele está induzindo, tá? E você sabendo disso, cara, você consegue as melhores oportunidades no mercado. Aquelas entradas ali de 100R, 50R, cara, são entradas bem calculadas antes de ser posicionadas. Por quê? O high time frame, né, ele tem aquela ideia de que tudo é baseado aqui, tá? Então, ele vai ser minha base, cara. Como eu sei que o preço ele pode buscar lá o target lá da extremidade, né, do diário, do 4 horas, é muito simples. Tem alguns fatores ali que vão determinar isso. E quando esses fatores ali entram em sequência, ele vai me confirmar de que aquele é um possível target até aquele alvo ali do high da extremidade, né, do high time frame, do diário, do 4 horas, até do semanal, né, dependendo ali de qual região você estiver. E cara, o preço ele sempre vai te confirmar isso. A própria estrutura ela confirma isso, tá? Então, são algumas coisas que eu vejo por aí. Cara, às vezes me dá desânimo, né? Por isso que eu tô tendo trazer esse conteúdo gratuito para vocês. Porque é muita subjetividade, cara. Entende? As pessoas ficam não tem confiança no que tá fazendo, às vezes não sabe, pô, será que o preço realmente vai buscar aquele target ali? Será que realmente aqui foi só um sweep, né? O mercado vai continuar caindo? E cara, tudo isso a gente tem confirmação exata, tá? O mercado ele é exato. Cada movimento que tem aqui, né? Qualquer pavio aqui, cara, isso daqui é totalmente calculado, tá? Já foi provado que 99% do mercado é manipulado e controlado por robôs HFT, né? Então cada movimento é calculado. E se existe um cálculo, existe uma base disso sólida, né? A gente consegue entender esse tipo de algoritmo. Então, o robôzinho ali, né, do HFT, ele vai dizer, cara, se ele vai dar continuidade àquele movimento ou não, né? A gente consegue, ele vai dar essa informação através da própria estrutura, tá? Então não tem como o mercado acabar, sei lá, fala que o price action vai acabar, né? O price action do All Books acabou. Cara, tem gente que gosta de operar, né? Buscando ali risco retorno negativo, né? Mas funciona, né? Com certas pessoas funciona. Comigo não funcionou, tá? Eu me dei bem aqui nesse tipo de estratégia, que eu vejo que a ação do preço é mais real, né? A própria estrutura em si, ela vai dizer o que o mercado ele tende a fazer, tá? Isso me dá excelentes previsões, né? Previsões de confirmação de alta probabilidade, entendeu? Então eu prefiro esse tipo de análise, é mais consistente, é mais objetivo, né? É mais objetivo, muito mais objetivo, nem se compara. E outra coisa, por mais que o Smart Money seja, a gente pega o risco de retorno alto, né? Ele me dá mais margem para errar, entendeu? Não é porque ele me dá mais margem para errar que eu vou pegar um monte de entradas, beleza? Porque o foco aqui não é quantidade, e sim qualidade. Porque, cara, se você quer montar um portfólio, né? Você é trader, você quer montar o seu próprio portfólio, não quer ficar dependendo de mesa proprietária, irmão, você não tem que ficar pegando um monte de entrada aleatória só porque a estratégia tem um risco de retorno ali alto, entendeu? A ideia é trazer o quê? Cara, 70% da assertividade, 65% da assertividade para cima, tá? Se você quer ser consistente dentro desse mercado, você tem que focar ali nos melhores momentos, nas melhores entradas, para te trazer, cara, um alto nível de retorno. Então, eu entrei até um pouco ali de gerenciamento, mindset, mas enfim, eu queria estar trazendo aqui para vocês que, cara, tudo dentro desse mercado, ele confirma, é preciso, e não é uma coisa subjetiva aleatória, tá? Você aplicando de maneira correta, porque olha o seguinte, né? É como se fosse uma receita de bolo, pessoal.
você tem o quê? Você tem ali, tem os ovos, né? Tem açúcar, né? Tem ali o leite, né? Tem o achocolatado. E, cara, tudo isso no final vai virar o quê? Um bolo, né? Vai virar um bolo. Não adianta você ter todos os ingredientes aqui e não saber fazer o bolo, né? Então, por isso que existe o quê? A receita, né? A receita. Deixa a receita. É a mesma coisa no Smart Money, cara. Você tem as order blocks, você tem os FVG, né? Você tem a liquidez, você tem a estrutura, que é o principal, entendeu? E tudo isso no final, ó, vai dar ali como se fosse o bolo, né? Que é o quê? O teu profit, né? Teu profit, os teus objetivos, né? Então, cara, tudo, não adianta você saber isso daqui tudo, ó, e não saber aplicar nada corretamente, entendeu? Então, a ideia, tá, é que você aprendendo de forma correta vai te trazer bons resultados, tá? E entender que como esse mercado gigante funciona, como esse algoritmo aí funciona. E a maior parte dele está ligada aqui à estrutura e liquidez, né? Que a gente chama de order flow, que é o principal aí. Então, cara, nada desse mercado aqui é subjetivo. Se você saber aplicar ele corretamente, tá? Você vai ter ali um ótimo desempenho aí dentro da sua conta, tá? E eu falo isso por experiência própria, né? Porque quando eu tava aprendendo isso daqui, o Smart Money, né? O Price Action ali, Margin Coffee, cara, no começo eu sabia tudo isso aqui, ó, mas eu não sabia aplicar nada. O resultado foi um monte de conta quebrada, né? Ali no meu começo. Foi até uns 2 anos atrás isso, né? Mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, cara, eu vim ter consciência agora, né? Tipo, 2 anos depois, entendeu? Porque tinha coisas ali, né, que eu aprendi também com certas pessoas, né, com o tempo também, cara. Tempo de tela é tudo, pessoal. Tempo de tela é tudo. Quanto mais você fica aqui praticando, mais você vai entendendo o preço, tá? Então, foi tempo de tela, foi experiências, né? Falta de disciplina. Minhas emoções tomavam muito conta de mim, né, durante ali as operações. Isso também me prejudicava demais. Eu achava que era operacional. E não era operacional. Operacional sabia. Eu até acertava algumas entradas, mas o problema era que eu não tinha um operacional adequado, eu não tinha uma emoção adequada ali durante o trade. Isso tudo me acarretou o quê? Frustrações, tá? Então foi uma parte da minha vida muito frustrante, né? Porque eu não sabia aplicar toda essa receita aqui de forma correta. Isso me trouxe frustração. Então, meio que, cara, eu não desisti, né? Porque se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje. E acabou que deu certo na minha vida, né? Então, isso deu certo pra mim, cara. A pessoa totalmente aleatória. Imagina vocês, né? A pessoa ali que tem mais tempo para estudar, a pessoa que às vezes a pessoa não tem nem tempo, né? Acaba que realmente não tem mais, vai demorar, o teu processo, né, vai ser maior. O meu processo foi um pouco mais rápido, foi o quê? 4, 5 anos, né? Tem gente que vai demorar mais para ausência de tempo, né? Ausência de oportunidade. Mas a ideia é o quê? Se eu conseguir, cara, você também consegue, entendeu? Mas se você tem, se você pode pagar alguém que vai te dar esse atalho, cara, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então, cara, tudo dentro dessa estratégia é objetivo, tá? Então não se engane que isso daqui é um mercado subjetivo, tá bom? Tudo é que cada movimento, ó, é bem planejado e você consegue acompanhar esse fluxo e seguir ali as pretensões ali que o mercado quer fazer, beleza? Hoje foi um videozinho mais bem tranquilo, mais básico,
tá? É uma aulazinha mais de um pouco de mindset, de gerenciamento, entender que isso daqui funciona, tá? É só um despertar aí na mente de vocês para entender e para passar a visão que, cara, não desiste, tá? Não desiste. Por mais que você não tenha dinheiro para ter um portfólio, né? Ou para comprar uma mesa, cara, fica estudando, nem que seja na conta demo, porque daqui a 4, 5 anos você aplicando a mesma coisa, você vai ver o fruto dos seus resultados, tá? Então não adianta, você não vai mudar de vida do dia para noite, né? Tudo é um processo, tá? Você tem que passar pelo processo da frustração, você tem que passar pelo processo dos porquês, né? Por que isso daqui funciona, né? Por que isso daqui é uma quebra de estrutura válida? Tudo esse processo da experiência, processo do backtest. E se você pular etapas, né, cara? É igual, tem gente que o quê? Aprende essa estratégia aqui 1 mês, 2 meses, já quer pegar uma conta de 3K, 300K, né? Ali, próprio firme. Sendo que o cara não tem experiência nenhuma, não tem maturidade dentro do operacional, sabe? Aí, beleza, ele passou na prova, aí sabe o que acontece? Ele não consegue manter a prova, né? Não consegue manter ali a mesa, porque não teve a maturidade suficiente, não seguiu o caminho das experiências para poder ter ali o nível certo de consistência. Então, uma coisa chama a outra, tá? Então, o tempo aqui é um fator principal, né? Porque ele vai te ajudar a amadurecer o operacional, amadurecer a sua mente para ter a disciplina de aplicar um bom gerenciamento, uma boa estratégia e sendo assim, chegando ali a tão sonhada consistência, tá? Às vezes a gente foge um pouquinho mais, cara, o principal sempre ali, durante a semana, o mês, sempre vai sair positivo ali e com as contas pagas, tá? Então a ideia sempre é ser assim, tá? Então foi um videozinho mais de mindset, tá? Um videozinho mais... cara, eu parei aqui pra gravar e fui falando, tá? Foi mais um vídeo assim, porque eu tô um tempo sem postar vídeo aqui, né? Então eu queria trazer aqui um vídeo mais básico. Eu tava planejando fazer um vídeo sobre order flow, né? Só que eu preferi não fazer, tá? Porque não é nem questão de tempo. Eu tive tempo para fazer. Só que para fazer um vídeo de order flow, cara, eu preciso fazer alguns vídeos antes, tá? Para ficar uma coisa mais legal, mais legível. Eu preciso falar mais sobre estrutura, preciso falar mais sobre liquidez, entende? Para trazer ali um vídeo sobre order flow, para ficar uma coisa mais fácil e legível ali e ter um cronograma de vídeos ali bem top, beleza? Então, pessoal, espero que gostem desse vídeo, tá? É mais para vocês abrirem a mente de vocês e entender o processo de cada um, né? E entender que o mercado ele não é subjetivo, o mercado ele é objetivo. Aplicando de forma correta e entender cada cenário, você vai ter ótimas regiões. É isso, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima. Falou!